Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje nós vamos conversar sobre este livrinho maravilhoso aqui que é Bartleby, o Escriturário. Tem por aí outras edições também, Bartleby o Escrevente, Bartleby o Escrivão, é o mesmo livro, tá gente? Escrito pelo Herman Melville, que para quem não ligou o nome à pessoa é o mesmo autor de Moby Dick, eu ainda não li Moby Dick, e nem tinha tanta vontade assim, mas depois de ler Bartleby, eu confesso que eu fiquei com um pouquinho mais de vontade de ler Moby Dick. E esse livro foi publicado em 1853 em folhetim. Ele foi publicado inicialmente em duas partes, né? É um livro enigmático, eu acho que é uma boa palavra para definir esse livro aqui. Enigmático em alguns sentidos. Primeiro porque ele foi publicado primeiramente anonimamente, né? A primeira publicação dele foi anônima, só depois que foi revelado quem era o autor desse livro, né? Outra coisa, existe uma discussão aí sobre é um conto, é uma novela, né? O conto, pra quem não sabe, eu fiz um vídeo já explicando direitinho o que é conto, novela, romance, vou deixar linkado aqui pra vocês irem lá, porque é legal saber esse tipo de coisa, né, da literatura, nós que somos leitores, né, é legal a gente saber. Mas, em linhas gerais, o conto é aquela narrativa mais restrita, né, com relação a personagens, a tramas, tem só uma trama ali acontecendo, né, pouquíssimos personagens, é um texto mais curto. Já a novela é um texto que pode ser um pouco mais longo, ele pode ter mais personagens, pode até apresentar alguma subtrama, mas sendo que o conflito central é onde a gente vai focar, né? Ou seja, é uma linha muito tênue aí entre esses dois gêneros, né? E muita gente classifica Bartleby como conto, outro tanto de gente classifica como novela. Essa minha edição aqui, que é da Rocco, esse livro faz parte da coleção Novelas Imortais. Portanto, é que a Rocco está considerando Bartleby uma novela, né? Eu, particularmente, considero mais um conto, né? Porque ele tem poucos personagens, tem um único conflito aqui acontecendo. É uma narrativa de fato muito curta, apesar de que número de páginas não define gênero, tá? Mas eu encaixo mais isso aqui num conto, mas enfim, isso aqui é só para trazer uma discussão a mais aqui para o nosso vídeo, né? Tem gente que vai citar como novela, tem gente que vai citar como conto, né? E também é enigmático porque é a típica narrativa kafkiana, ou seja, aquela narrativa labiríntica que parece que não vai levar a gente a lugar nenhum, é aquela narrativa meio caótica, meio sem explicação, sabe? É um belo exemplo de uma narrativa kafkiana. Eu amo, né? Amo Kafka, né? Que é quem emprestou seu nome a esse que virou um adjetivo mesmo. Então, não tinha como eu não amar esse livro aqui. Já adianto para vocês que amei. Ele é enigmático de todas essas formas e todas essas formas são muito positivas. Geram muitas discussões sobre esse livro aqui. É um livro que ele não traz respostas. Se você está esperando respostas desse livro aqui, de todo esse enigma aqui, você vai perder seu tempo. Mas o que ele deixa você mastigando, isso que acontece aqui depois da leitura, é incrível. É aquele livro que ecoa dentro da gente, sabe? Então, já vou indicar aqui para vocês antes mesmo de começar a falar sobre a história. Pois muito bem, do que se trata esse livro? A história vai ser narrada por um homem, né, que tem um escritório de advocacia. Ele é um advogado, né, ele tem um escritório. A gente não sabe o nome dele, ele não fala o nome dele aqui em momento nenhum. Ele vai narrar ali o dia a dia dele nesse escritório até a chegada do que ele considera o funcionário mais peculiar que ele já teve, né? Então ele tem 3 funcionários e é muito legal a forma que ele apresenta esses funcionários logo no início da narrativa. Antes mesmo do Bartleby entrar na história, né? O narrador ele já prende a nossa atenção porque ele vai contando como que funciona cada funcionário ali, como que funciona cada... Hoje eu tô, hein? Mas como que cada funcionário age ali dentro daquele escritório. Então, tem um que de manhã ele é imprestável, que não serve pra nada, de tarde ele é super bacana, rende, que é uma beleza. Aí o outro já rende de manhã, né? Ele chega com todo o gás.
mas na parte da tarde você não precisa contar com ele, é estressado. Tem também o outro rapaz que é como se fosse o office boy ali, o que resolve várias coisas do escritório, né? E aí ele vai precisar contratar mais um empregado para esse escritório, para a função de copista. E ele vai contratar então o Bartleby. E o Bartleby, quando ele entra na história, a gente já fica muito assim chocado, porque o Bartleby, para tudo o que esse patrão dele pede, né? O Bartleby responde que ele prefere não fazer. Assim mesmo, com tranquilidade. Prefiro não fazer. E aí, nisso, né, inicialmente, esse narrador aqui estranha aquilo, mas ele acha tão estranho que ele prefere nem esticar muito o assunto, sabe? Mas no decorrer do tempo, Bartleby continua preferindo não fazer, né? Ele faz as cópias dele lá, que é o que ele foi contratado, mas num determinado momento ele também prefere parar de fazer as cópias, né? Então ele prefere não fazer as cópias e a situação vai ficando cada vez mais caótica mesmo, né? E esse patrão, né? Esse advogado, narrador aqui, ele é muito bonzinho, gente, porque ele não vai em momento nenhum. Ele pensa, na verdade, ele pensa em chamar a polícia, ele pensa em botar o Bartleby para fora. Mas quanto mais insustentável vai ficando a situação, mais compadecido esse patrão vai ficando, né? Ele percebe que tem alguma coisa errada e ele fica de fato incomodado com aquela situação, não só pelo incômodo que o Bartleby causa nele, mas por ele perceber que tem algo de muito errado com o Bartleby, né? E aí a história vai se desenvolver, né? Lógico que eu não vou contar o que vai acontecer, porque é legal vocês descobrirem, né? Mas essa é a base aqui desse conto / novela que a gente tem, escrito pelo Herman Melville. Escrito assim, magistralmente escrito. Vou fazer breves comentários aqui sobre a obra. Essa história aqui, ela não tem exatamente um sentido definido, né? Uma única direção para a qual esse livro aponta. Ele é um livro que vai depender muito da vivência de cada leitor. Então vai depender das suas experiências, né, daquilo que você conhece da vida, do mundo, das suas reflexões, daquilo que importa para que você chegue à sua conclusão sobre essa história, né? Então o que eu posso fazer aqui é contar para vocês a minha conclusão sobre essa história, né? O que eu acredito, o que esse livro aqui falou especificamente para mim. E para mim esse livro é um livro sobre assumir as consequências das suas escolhas. Vou tentar explicar como que eu cheguei até esse raciocínio, né? Primeiro que a função que o Bartleby vai desempenhar aqui nesse escritório é a função de copista. E ele fica lá copiando as coisas o dia inteiro, ou seja, é uma função repetitiva, mecânica. Ele só tem que seguir o fluxo, como é a vida da maioria das pessoas, né? A gente simplesmente segue o fluxo. Às vezes a gente nem pensa no que a gente está fazendo. Por que a gente está fazendo? Se a gente quer fazer o que a gente está fazendo, né? E quando o Bartleby, nessa função de copista, né, representando esse papel de repetição, esse papel de seguir o fluxo, quando ele prefere não fazer, o que ele está fazendo aqui é quebrando esse fluxo, é fazendo uma escolha livre, uma escolha que só cabe a ele. Mas apesar de ser uma escolha que só cabe a ele não quer fazer, ele não precisa explicar por que ele não quer fazer, porque não quer. Mas a gente e os personagens aqui da história ficam se perguntando, mas por que não quer fazer? Entendeu? Você tem que seguir o fluxo, você tem que fazer porque tem que fazer, não tem que questionar isso. Mas ele prefere não fazer, ele faz essa escolha livre. Ao mesmo tempo que ele é livre para fazer essa escolha de não fazer, né, na verdade, ele também vai ter que lidar com as consequências. Se a gente rompe, né, a gente quebra o fluxo da nossa vida, se a gente escolhe ir por um caminho
que as pessoas não enxergam como caminho ideal, às vezes as pessoas não entendem aquilo, né? Por exemplo, eu fiz faculdade de Direito, né? Quando eu decidi de fato que eu não ia enveredar para o lado dos concursos do direito, que seria o caminho mais lógico dentro da minha realidade, né? Quando eu escolhi trabalhar com literatura na internet, é uma forma de quebrar o fluxo, né? E as pessoas ficam se perguntando, mas por que você vai fazer isso, entendeu? Eu não tenho que explicar por quê, porque eu quero fazer isso, né? É uma escolha livre e consciente, só que eu preciso também arcar com as consequências dessa escolha, que é isso que vai acontecer com Bartleby. Ele vai fazer a escolha livre e consciente dele de preferir não fazer, né? Mas ele, ao mesmo tempo, vai ter que arcar com as consequências dessas escolhas. Em momento nenhum o Bartleby se opõe a essas consequências. Ele parece sempre, ele não diz isso em momento nenhum, mas a impressão que eu tive é que ele está sempre muito consciente de que essas consequências virão. E ele assume essa responsabilidade, né? Então, para mim, é justamente isso. É por isso que esse livro simboliza essa questão de você fazer suas escolhas, você não ter que seguir o fluxo que todo mundo acha que você tem que seguir, não é porque todo mundo está indo por um caminho que você tem que ir pelo mesmo caminho, mas ao mesmo tempo que você faz a sua escolha, você precisa também ter consciência de que você vai arcar com as consequências dessa sua escolha. Para mim, é a maior mensagem mesmo desse livro aqui. Tem pequenas outras mensagens também, mensagens às vezes aqui de abandono, de como que as pessoas não olham para as outras pessoas, né? Pequenas pinceladas assim que esse livro foi dando aqui no meu coração. Mas para mim a maior mensagem, o que falou mais alto foi essa questão de nós sermos livres para fazermos nossas escolhas, mas temos que arcar com as consequências delas. E é legal a gente fazer as nossas próprias escolhas, é legal a gente questionar, eu tô dando essa opinião, eu tô escolhendo isso daqui porque eu realmente acredito nisso ou eu só tô repetindo o que todo mundo faz ou o que as pessoas à minha volta fazem, né? Eu tô só repetindo às vezes uma opinião que alguém que eu gosto deu e que eu confio, então eu tô dando essa opinião. Eu já refleti de fato sobre esse assunto, é realmente isso que eu penso, é realmente isso que eu quero, é realmente isso que eu escolho para minha vida, sabe? Seja lá para o que for. É legal a gente se questionar se realmente a gente está seguindo o fluxo de todo mundo ou se nós estamos fazendo as escolhas que nós de fato queremos fazer para a nossa vida, né? Mas aí você tem também que arcar com as consequências dessas escolhas, porque de fato essas consequências virão, enfim. Foi isso que eu refleti com esse livro aqui, a parte mais, né, que mexeu mais comigo desse livro foi essa reflexão. Existem muitas pessoas falando sobre esse livro por aí e eu já vi que cada um chega a uma conclusão sobre essa história. Como eu falei, é um livro que vai depender muito do que tá aí dentro de você, sabe? Das questões que estão dentro de você. E eu acho que esse livro, ele vai pegar exatamente essas questões dentro de você. Por isso que ele fala coisas diferentes para pessoas diferentes, né? Porque nós somos diferentes. E tem até a ver com essa questão, né, de você não seguir o fluxo. Você vai ler esse livro aqui, você não precisa chegar à mesma conclusão que eu. Livro nenhum, né? Mas eu acho que este livro especificamente, por ele não trazer respostas, ele te incentiva a chegar às suas respostas. E não a resposta que a Michelle ou que outro produtor de conteúdo deu. É a sua resposta, entendeu? O seu caminho. Acho muito legal isso, porque essa questão de liberdade, de você poder fazer suas escolhas, de você ter sua própria opinião, ter direito a expressar a sua opinião livremente, né, sem sofrer nada por isso, eu acho tudo isso muito importante, então talvez por isso, né, Bartleby tenha falado exatamente por esse lado aqui ao meu coração. Só um adendo que eu quero fazer antes de finalizar o vídeo, né?
para vocês prestarem atenção quando vocês forem ler, né, se vocês já leram, para vocês refletirem aí, como que esse livro também ele é competente em fazer uma coisa que eu gosto muito, que é unir comédia e tragédia. Ao mesmo tempo que a história é muito cômica e é muito engraçado, de fato esse livro é engraçado, da gente rir mesmo, né? Ele também é um livro muito trágico, né? Porque toda a situação do Bartleby, ela de fato vai ficando insustentável. E então eu gosto muito desse tipo de livro, né? Que é tipo o Grande Mentecapto, tem essa questão também. O Dom Quixote também tem essa questão, né? De unir muito bem tragédia e comédia. Enfim, é um tipo de livro que eu gosto. E é uma questão aqui na construção do enredo que eu acho que vale a pena você prestar atenção, porque de fato é um enredo muito bem construído. Enfim, me conta aí se você já leu o Bartleby, o que você achou. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva para receber muito conteúdo literário, é uma forma também de você me apoiar para que eu continue fazendo esse conteúdo para vocês, porque é claro que eu preciso do apoio de vocês para continuar, né? Espero que vocês tenham gostado, que aceitem a minha sugestão de leitura aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.